Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 19 de dezembro e no resumido número 243, memes como negócio, gramática digital, estética online, comunicação de marcas em plataformas digitais e muitos outros assuntos, numa conversa com Yuri Zero e Felipe Missali da Melted Videos. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. Essa semana, no Resumido Entrevista, primeira entrevista da temporada, a conversa é com os responsáveis pela Melted Videos, Yuri Zero e Felipe Missali. Oi, Yuri, oi, Felipe, tudo bom? Fala, Bruno. Olá, tudo bem? Obrigado aí pela presença de vocês. Antes de mais nada, eu vou fazer uma breve apresentação da Melted aqui. Se vocês quiserem fazer alguma observação em cima, fiquem à vontade. O Yuri e o Felipe são responsáveis pela Melted Videos, que você provavelmente deve conhecer através dos memes publicados diariamente em perfis, em redes sociais, que somam quase 4 milhões de seguidores. A Melted Videos nasceu como um projeto de experimentação em 2016, inspirado pelas estéticas Vaporwave, C-Punk e outras coisas de millennials. Tem muita colagem misturando música, imagem de VHS, visual de word art, muito nonsense, falando de política, cotidiano, sempre com humor e um pouquinho de existencialismo. Essa doideira chamou a atenção, virou trabalho. A Melted Videos hoje atende várias marcas que querem conseguir se comunicar na linguagem da internet. Então, começando pelo começo, o que é a Melted Videos hoje? Hoje, a Melted, como você mesmo falou, né, Bruno, na introdução, a Melted ela começou com esse experimento audiovisual, né, lá em 2016, dentro do YouTube, nem começou como um canal no Instagram, né, como hoje é o nosso principal canal, né, em termos de volume. Então, ela começa com essa experimentação do Missali, né, com essa estética C-Punk, Vaporwave, colagens, uma série de coisas. E aí eu acho que o tempo passa e o que é a Melted hoje, né? A Melted não deixou de ser essa plataforma cultural, essa plataforma nativa digital de geração de conteúdo, mas enquanto empresa ela começa a se organizar e se verticalizar em algumas linhas de negócio, né? Como você mesmo falou, eu acho que a partir de 2019, 2020, a Melted começa a chamar muita atenção das marcas por conta dessa forma única de se expressar na internet, nessa capacidade de conseguir gerar identificação com quem segue a Melted. Eu acho que no final do dia, sempre que alguém vê um meme na Melted, ela meio que se vê ali de alguma forma, né? Sua vida, seus hábitos, sejam culturais, sejam de uma série de coisas. Então a gente começou a se organizar enquanto empresa em 2020, muito por conta dessa demanda das marcas e dessa necessidade de estarem conectadas com esses novos formatos nativos digitais, memes, colagens, enfim, bootlegs, uma série de coisas. E também com essa capacidade da Melted de gerar identificação com os seus seguidores e para além dos seus seguidores, né? Eu acho que hoje a gente já consegue impactar muita gente que não necessariamente está seguindo as páginas, porque a gente acaba sendo replicado por muita gente dessa comunidade que vai conseguindo furar essa bolha, né? Acho que apesar de ter 4 milhões de seguidores em todas as plataformas, é bastante gente, a gente sabe que a internet é um mundo quase infinito, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Hoje somos uma empresa que está nessa vertical, né, muito de mídia, de geração de conteúdo. Aí, quando eu digo isso, é no lugar de como a gente monetiza essa empresa, né? Mas eu acho que é o que o que a gente sempre fala e que o Missali bate muito, né? A gente não deixa de ser uma plataforma cultural. Então, no final do dia, é um misto de marca com plataforma cultural no qual a gente consegue fazer esse apanhado de coisas. Legal. E dando um passinho para trás, Felipe, como é que começou isso? Era você sozinho? Você começou a fazer meme por quê? Qual é a origem da Melted? A Melted começou muito como um trabalho, né, de experimentação audiovisual, né? Eu passei muitos anos trabalhando na Rádio Cultura FM aqui em São Paulo, que é uma rádio basicamente de música clássica, né? Quem é daqui de São Paulo conhece bem, que é uma rádio que todo mundo coloca quando está no trânsito caótico, assim. Mas, para além disso, né, eu sempre tive essa formação de rádio e TV, né, que foi fundamental para eu, por muito tempo, neguei, né, a TV, a imagem, a edição de vídeo, trabalhei muito focado no áudio, né, e depois, em determinado momento, eu falei, poxa, acho que eu gostaria de voltar a trabalhar com
com um vídeo, né, com edição e tal. E foi nesses momentos de tédio, assim, de estar no trabalho, de falar assim, pô, eu preciso fazer algo novo, preciso fazer algo diferente. E nessa época eu estava muito contaminado com essa coisa desse revival que estava tendo, né, justamente do VHS, do Vaporwave e tudo mais. E foi nesse momento que eu resolvi, né, chegando em casa depois de um dia de trabalho, falar, vou experimentar aqui, fazer e ver o que acontece, né. E foi nessas que eu fui colocando, né, e divulgando, né, no YouTube e tudo mais, muito despretensiosamente, né. E isso foi gerando uma certa admiração das pessoas, de quererem ver, como é que faz, como é que você montou, de onde veio esse vídeo, que efeito você usa e tudo mais. E acho que foi a partir disso que eu comecei a sentir que isso tinha uma potência, né? Que isso poderia, daqui a um momento, virar alguma coisa, assim. E eu insisti, foi uma coisa muito de insistir, assim, né? E eu lembro que nesse momento em São Paulo estava se formando muito uma cena dessa estética, dessa música. Eu ia para festas e projetava esses vídeos em festas, né? Então acho que começou a ser uma coisa muito que saiu ali do underground e tal. E depois, obviamente, né? Acho que até para ganhar mais força, assim, né? No sentido de mainstream, assim, eu precisei um pouco mais pro território de meme, né? Que acho que foi um caminho natural de sair desse vídeo ultra experimental, assim, para ir para um caminho de meme, que é onde era mais acessível, né? Onde as pessoas conseguem se conectar com mais facilidade, com mais rapidez, que é uma coisa que hoje em dia, nos dias de hoje, assim, você não tem mais 4 minutos para pregar um discurso ali experimental, né? As pessoas têm que ser muito rápido e muito dinâmico, um vídeo enfim, hoje que virou essa economia da atenção dos 15 segundos, né? Que a gente precisa colocar. Então a Melted foi basicamente essa evolução, né? De sair de uma coisa ultra experimental do VHS, né? Para hoje virar basicamente uma página estrita, assim, de memes. Essa transição para o meme foi estimulada por você querer ter um alcance maior com esse trabalho que você estava fazendo já nas festas? É isso? Para fazer isso, ter mais gente, eu preciso ir para o meme, é isso? Na verdade, antigamente eu fazia muito vídeo e música, né? Eu tentava dar um sentido sem colocar frase, né? E aí, depois de determinado momento, eu comecei a adicionar frase, né? Uma frase muito curta, muito simples, e isso foi dando essa cara de meme, né? Quando você coloca uma imagem, uma frase e uma trilha, aquilo basicamente vira um meme, né? Então eu tentei fazer esses memes um pouco mais cabeçudos, como você até mencionou na abertura, na cabeça do programa ali, tinha essa coisa muito existencialista, né? De por que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo com a minha vida, para onde eu vou, de onde eu vim, né? Tô quebrado, o que eu faço? Então surgiu muito dessa provocação quase ácida do que é a vida, assim, né? E eu já até mencionei isso em outros lugares, assim, eu sempre fui muito influenciado pelo programa do Abu Janra, né? Que era sempre essa pergunta, esse golpe final que ele dava no programa, que é o que é a vida, né? Então eu sou muito motivado em tentar responder de forma, às vezes, humorada ou às vezes depressiva sobre tentar responder essas perguntas do que virou a nossa vida, assim, e acho que o meme é um lugar muito fácil que a gente consegue, não é algo filosófico, você não precisa ler 300 páginas, também não quero reduzir o discurso aqui, mas é algo que você consegue expressar visualmente para quem segue, para quem tá junto de você todos os dias nas redes sociais, né? Quantos anos você tinha quando você começou a Melted, se não se incomodar em dizer? Não, eu tinha 25 anos. E estava tendo essas crises existencialistas todas já? Sim, na verdade sempre tive. E em que momento que você percebeu que você podia evoluir de um projeto de entretenimento para um negócio? Assim, teve um meme específico, um acontecimento específico que apontou, opa, tô com um negócio aqui que vai deixar de ser brincadeira e vai ocupar meu tempo como trabalho? Na verdade foi muito no começo, assim, porque eu lembro que acho que eu já tinha feito uns 5 vídeos, assim, colocado no YouTube, e um californiano que tinha uma banda, assim, ele me mandou uma mensagem, falou assim, pô, gostei muito das coisas que você faz e tal, tô com essa música aqui, queria um vídeo, só que eu não tenho dinheiro, tal. Eu falei, então quanto isso dá pra fazer, não sei o que, sei lá, a gente fechou por $35, assim. O velho papo da internet, né? Um conecta com eu tô sem grana, vamos fazer. Ainda mais vindo do imperialista americano, né? Mas pelo menos você arrancou $35, já foi alguma coisa. E aí deu esse start, falei assim, pô, eu tenho uma coisa que só eu sei fazer, e na época eu tinha feito um filtro de VHS, né, do analógico, tinha comprado um videocassete, feito um noise tape passado, enfim, tinha desenvolvido um layer e tal. E aí eu senti essa coisa, falei, pô, né, eu tenho uma coisa que eu posso cobrar aqui, né, que pode dar certo, assim. Então despertou essa coisa, assim, né, então basicamente o primeiro cliente, assim, foi um gringo, assim. E depois eu comecei a fazer
coisinhas pontuais, pequenas, assim, né? E em que momento que apareceu marca? Qual foi a hora que começou a fazer essa curva? Tudo bem que vocês estão baseados em São Paulo, isso aí circulando nas festas vai acabar, né? O mundo da publicidade todo circulando por aí, linguagem e tudo mais, mas imagino que deva ter sido por um caminho assim, mas como é que isso aconteceu? Você lembra o primeiro contato? Qual foi a marca? Como foi? Lembro, acho que a primeira... Quem na verdade me descobriu foi o KR Neto, que o KR, na verdade, ele tinha um grupo na internet, no Facebook, que chamava LDRV Vivo. Ah, né, eu lembro muito disso aí. Da Lana Del Rey, né? Isso, exatamente. Uhum. E aí o KR ele já tinha essa percepção e ele estava trabalhando na Soco, né, que é uma agência aqui, acho que é aqui de São Paulo, né? Sim, é daí. E aí ele tava com essa coisa de querer colocar as marcas nesses vídeos mais experimentais, né? Em que não ficasse aquela coisa de influenciador, beba cerveja tal, faça não sei o que, tal. Era uma coisa de deixar a marca ali, né? E o vídeo acontecendo, a loucura ali, a música tal, uma mensagem, sextou, né? Na época a gente tinha esse hit que era dos consagrados lá, né? Sextou, meu patriota, meu consagrado, meu democrata, não sei o que. E aí ele viu nisso uma possibilidade, vamos tentar inserir uma marca aqui, né? E no fim deu super certo, assim. Então acho que a primeira peça publicitária assim que eu fiz, eu lembro que foi muito com cerveja, assim, né? De colocar marca nas coisas, nesses vídeos de bom dia, nessa estética do Zap, que é super viralizável, assim, né? Você coloca... E eu lembro até de receber de volta esse vídeo, assim, né? Ou seja... Ele circulou no WhatsApp, assim, depois eu recebi na minha caixa, assim. Então foi Essa tipo... é a marca do sucesso, é quando você recebe o seu meme de volta, né? Quando ele chega para você porque deu certo. Exatamente. Então, e a partir disso rolou várias parcerias. Aí foi tipo cerveja, Netflix, depois foi o Deezer, foi começando a rolar uma série delas, mas foi basicamente o KR que teve que puxou, acho que uma galerinha assim para começar a fazer esse tipo de meme com marcas assim. E como é que funciona esse modelo de negócios hoje, Yuri? Quais são as fontes de receita? Como é que a Melted opera como negócio hoje em dia? Porque quem está vendo, né, quem está consumindo o conteúdo não tem essa ideia de que está vendo um negócio, né? Você consome ali, é engraçado pra caramba, se diverte. Como é que funciona isso? Assim, aí eu acho que muito do sucesso também, do porquê a gente consegue ser efetivo com as marcas quando a gente comunica nos nossos canais é justamente por ser orgânico, assim, né? Assim, você mesmo está falando que assim, a gente nem percebe às vezes, a gente só está ali se divertindo e consumindo conteúdo. A gente consegue colocar as marcas de uma forma muito orgânica e sempre que as marcas ouvem a gente e jogam o jogo junto com a gente, elas também dão muita liberdade para a gente criar e por isso a gente consegue ser muito assertivo, né? Então, acho que só pontuando é um dos pontos pelo qual a gente também consegue ser muito bem sucedido, tem conseguido criar essa linha de negócio, né? Mas, basicamente, as linhas de negócio são a famigerada publi, né? No qual, obviamente, a gente está cedendo aquele espaço ali de mídia e também a nossa mão de obra criativa, nosso desenvolvimento criativo para o desenvolvimento de sejam peças para comunicar uma ação específica, seja uma campanha mais longa de um key moment de uma marca, enfim, tem vários formatos diferentes para essa publi, né? Não é só necessariamente um post isolado, isso pode fazer parte de uma campanha maior e de uma série de coisas que estão atreladas a projetos mais complexos. Mas sempre dentro da estética de vocês, dentro da linguagem de vocês. Isso, assim, e aí, só traçando um paralelo óbvio, assim, não é como se a marca virasse assim, eu quero postar aí essa arte e eu estou comprando seu espaço de mídia, como era a lógica de banner, né? Um banner, você comprava o espaço, botava a arte que você queria. Não funciona assim na internet, não funciona assim com criadores de conteúdo. Acho que os criadores de conteúdo precisam ter a liberdade para traduzir o que a marca quer dizer. Eu uso sempre essa expressão porque eu acho uma expressão que é mais assertiva. Assim, a gente não está ali só para ficar amplificando o discurso, ou amplificar produto, ou amplificar serviço. A gente está ali para traduzir o que a marca quer falar para uma galera que provavelmente não quer ouvir essa marca. Hoje existe uma resistência gigante com propaganda, né? Seja em qualquer formato, seja no YouTube, no Spotify, na TV. As pessoas costumam ser muito refratárias a campanhas publicitárias no geral hoje em dia, pelo menos a campanha publicitária padrão, né? A gente também tem um papel muito, muito importante, eu acho, de sempre falar para o cliente, a gente não está aqui para postar um banner teu, a gente está aqui para traduzir o que você quer dizer. Tem uma galera que nem entende o que você quer dizer. A gente precisa criar signos, a gente precisa criar símbolos, a gente precisa criar narrativa, a gente precisa criar estética para que essas pessoas entendam exatamente o que você quer dizer. Porque se eu pegar essa peça, postar aqui ou fazer exatamente como você está me dizendo, vai ser completamente ineficaz.
E como é essa recepção, essa análise? Hoje em dia as marcas entendem isso bem? É através de agência e eles... Algumas sim, algumas não, tá, Bruno? Sendo sincero, assim, a gente tem poucas marcas que são abertas o suficiente para largarem de mão e falar assim, cara, faz o que vocês acham que vai dar certo, tá? E essas marcas, quando fazem isso, são as mais bem-sucedidas, tá? Você pode citar um exemplo? Cara, eu acho que a gente tem um exemplo muito legal que a gente teve com Budweiser na Copa, tá? Budweiser, por exemplo, Copa do Mundo, futebol, não é... Assim, a Melted permeia uma série de assuntos, né? Cultura pop em geral, assuntos que fogem também do underground, né? Hoje, com o tamanho que a gente tem, a gente também fala de muita coisa que é mainstream. Mas futebol é uma coisa que é muito core do nosso público, assim, sabe? É um território um pouco distante, assim, da gente. Por mais que a gente tangencie momentos assim... E a gente falou para o time de Budweiser, a gente falou, cara, a gente tem um desafio aqui, tá? Sendo sincero, que é conseguir justamente traduzir esse momento Copa do Mundo para uma lógica que caiba dentro da Melted. E eles falaram, cara, faz como vocês acham que tem que ser feito. E esse exemplo é muito legal porque é o exemplo de publicidade que a gente tem dentro da Melted que teve maior número de likes e, se eu não me engano, maior número de compartilhamentos também. Um sinal muito claro que sempre que as marcas dão liberdade pra gente e entendem que a gente não é um banner, do quão eficiente a gente consegue ser. O que foi feito na Budweiser? Agora eu fiquei curioso. Acho que quem estiver ouvindo também vai ficar curioso. Você lembra a peça? Alguma peça? Era o seguinte, eles estavam lançando durante a Copa aquelas latinhas comemorativas, tipo, uma da Inglaterra, uma da Espanha, uma da... Enfim. E aí a gente falou, cara, a gente não vai linkar a latinha a futebol, a gente vai linkar a latinha a uma ocasião de consumo durante a Copa, mas que ligue com a cultura do país. Então, por exemplo, a latinha da Alemanha era aquele meme que você fala, a primeira parte é tipo, eu sóbrio, e no meio sou eu já mais ou menos, e no final eu bebo. Esse é o exemplo, não foi isso que a gente fez, tá? Então, o que a gente pegou? Cada fatia da lata era um exemplo cultural da Alemanha que conectava com a ocasião de consumo. Então, o 360 estava todo ali. A gente tinha uma ocasião de consumo sendo comunicado, o produto estava super exposto e a narrativa era cultural. Então, a galera conectou os 3 pontos de uma forma muito coesa, sabe? E aí tem uma outra coisa que é um grande desafio, cara, sempre com as marcas, é marca que chega querendo fazer tudo no mesmo post. Tipo assim, eu quero awareness, eu quero conversão, eu quero comentários e eu quero impressões. Você fala, cara, cada post tem uma estratégia diferente. Se eu quiser comentários, eu vou para um caminho criativo. Se eu for para share, é um outro caminho criativo. Se eu for para like, assim, tudo no mesmo lugar é muito difícil de fazer. Não é à toa que são 3 medidas diferentes em cada post, né? Você dá like, ou você comenta, você compartilha, né? São 3 ações diferentes, né? Perfeito, mas as marcas, às vezes, cara, têm uma ânsia de querer comunicar tudo no mesmo lugar, e aí eu acho que é muito uma lógica de otimização de verba, né? Tipo assim, cara, vou usar o mesmo lugar para tentar chegar nos todos os KPIs que eu tenho. E isso é uma visão muito míope para mim, assim, não funciona. Então, acho que tem essas duas coisas, assim, é a liberdade que a marca dá para a gente trabalhar e também um entendimento claro do que ela quer com aquela campanha, com aquele post, com aquela ação. Felipe, e para você como criador, assim, essa presença das marcas no seu negócio te limita de alguma forma? Você sente, pô, você tem um meme bonzão para fazer e, cara, se eu fizer isso aqui, eu vou pisar no pé de um potencial cliente. Isso acaba te travando, assim, ou você continua solto e tem seus momentos de liberdade criativa plena que você faz o que você quer nesse canal ainda? Não, todo dia. Todo dia é um desafio de falar como eu não posso incomodar, né? Porque assim, a Melted, ela nasceu como uma coisa que incomoda muito, né? A gente sempre teve um viés político muito forte, né? Marcas, a gente sempre pegou algumas no pé, algumas que têm notoriamente problemas trabalhistas, né? E tudo mais, que a gente sempre pegou no pé, assim. Hoje a gente não tem essa mesma liberdade até por ser uma empresa, né? Hoje em dia não posso falar mais nada que chega uma notificação extrajudicial aqui em casa, né, me ameaçando ou falando qualquer coisa. E não é brincadeira, assim, porque realmente chega, assim. Então hoje tem que tomar muito cuidado, né, com o que coloca, do jeito que coloca. Às vezes o meme tem essa natureza de você, às vezes, amarrar um discurso completamente diferente do que a pessoa falou, porque é a natureza do meme, né? Você pega uma imagem do fulano e coloca eu quando estou fazendo tal coisa. Acho que descontextualizar é quase que parte da natureza do meme, né? Mistura tanta coisa que descontextualiza tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. E hoje a gente às vezes faz isso, fulano vê, porque chega, né? Hoje tudo que a gente posta chega, com certeza, assim, né? Então a gente tem que pensar 300 vezes antes de colocar, ou mesmo com marca. E também as redes sociais todas têm uma diretriz muito
pesada hoje, assim, em relação a fake news, a discurso de ódio. Às vezes você faz um meme muito inocente, assim, cai como discurso de ódio, como bullying, como Acaba não sei o caindo quê. post por conta de moderação das plataformas, tem esse Também, desafio ainda. também. E vocês têm uma conversa direta com essas plataformas ou é na sorte, tentativa e erro? Não, na maioria das vezes é automático, assim. Você Tá. postou, se a plataforma lê alguma coisa e realmente é uma coisa muito robotizada e muito literal, assim, do que está escrito, ele não analisa o contexto em que aquilo tá, então realmente cai, assim, você toma esse strike e acabou. Então hoje tudo é tipo assim, medido na calculadora, assim, para não dar, famoso não dar merda, assim, né? E você tem um percentual de quantos posts são publi e quantos são livres para você fazer? Vocês têm como se fosse um inventário dos posts mensalmente? Ou é caso a caso, de acordo com o que aparece de oportunidade? Na verdade, a gente tem uma média de 3 posts diários, assim, né? Todo dia a gente acorda e fala, bom, vamos fazer 3 posts hoje, né? Que geralmente é um Reels pela manhã, aí depois tem o Prensadão, que é à noite, né? Que é um formato que a gente consolidou lá no passado, que virou basicamente esse dump de memes, né? No fim do dia. E aí, eventualmente, tem as publis que entram, às vezes, uma vez por semana, 2, e aí em horários, enfim, combináveis ali com o cliente. Geralmente a gente não posta à tarde, que não é um horário muito bom para a internet, assim, então a gente fica mais na parte da manhã e na parte da noite, assim, do fim da tarde para a noite, assim. Aí fora as outras redes, né, Twitter, enfim, que a gente Eu ia abastece falar das dia outras inteiro. redes também, que é uma curiosidade que eu tenho, mas antes de eu entrar nesse assunto, ainda falando da feitura dos memes, assim, a impressão que tem de fora é que meme é uma coisa que é meio incontrolável, né? Que você faz, você não sabe se vai dar certo ou não. Vocês hoje em dia, eu considero que vocês têm uma fórmula, vocês já sabem como é que vai funcionar e conseguem, ainda mais quando alguém bota dinheiro para fazer uma marca. Como é que é esse processo? Basicamente é muito empírico, né? A gente, e é até importante ressaltar, assim, que a Melted não somos só eu e Yuri, né? A gente tem o João Miguel, tem o Murilo Prestes, o Thiago Fialho, a Caroline Abreu, que trabalha com a gente só em criação e fazendo isso, né? Então Quantas a gente pessoas já tem ao todo na Melted? no criativo temos 5, aí tem o Yuri, né? Tem a Larissa, que é a nossa operações, tem a Carmen, né, que agora faz o desenvolvimento de produtos. Então, né, hoje a gente está mais estruturado, assim, mas nessa parte de criação somos 5, né, que fazemos diariamente e já acho que desenvolvemos esse tato, esse faro, né, para pegar formatos, enfim, coisas que a gente já testou uma vez e funcionou. Então, basicamente, tudo que dá meio certo, assim, vamos dizer assim, a gente tenta importar para as publis, né, que é um jeito de garantir que a gente vai conseguir passar aquela mensagem que a gente quer, né? Faz sentido. Porque às vezes tentar também ser ultra experimental com uma publi não é o caso. Então a gente às vezes joga um pouco mais seguro na publi, mas para garantir um resultado, assim, né, do que a gente tá se propondo a fazer. Então basicamente eu diria que é empírico mesmo, errar, fazer de novo, ir testando e vendo. E hoje basicamente a gente consegue até acertar quantos likes vai dar, assim, né? A gente tem uma brincadeira interna, assim, que a gente fala. Rola bolão, rola bolão? Praticamente, assim, fala, esse aqui vai parar em 67 mil, assim, então, sabe, aí você já consegue ter mais ou menos só pelo tipo, o formato, a mensagem. Você vai falando mal de homem, com certeza vai dar mais de 100 mil, você falando tal coisa, vai dar menos, então a gente já tem um parâmetro aí. E em relação às diferentes redes, né? Toda hora aparece um negócio novo, né? Eu lembro lá atrás, acho que eu li uma entrevista sua há muito tempo mesmo, que acho que você falava sobre o TikTok, que nem planejava entrar. Hoje em dia vocês estão bem grandes no TikTok também. Isso interfere para vocês ou é meio que o conteúdo você distribui em todas as plataformas? Tem alguns conteúdos que funcionam em todas as plataformas, outros são muito específicos e a gente não faz esse intercâmbio entre TikTok, Reels e Twitter e tudo mais, porque realmente são pessoas muito diferentes, assim. O Twitter é basicamente um fumódromo de gente ranzinza, o Reels, o Instagram é um lugar mais da fantasia e o TikTok é um lugar muito da Gen Z ali, de fazer loucura e colocar... Quer dizer, hoje essa lógica já se inverteu, né? O TikTok já não é uma plataforma de dancinha, já tem muita coisa ultra experimental lá. Mas no começo era um pouco disso. Então a gente tentou, no TikTok, fazer a nossa linguagem, a nossa estética, e a gente acho que conseguiu, né? Grande parte do tamanho que a gente conseguiu em pouco tempo
foi testando um formato, assim, a gente falava, agora vamos fazer listas, agora vamos fazer musiquinha, agora vamos fazer não sei o quê. E quando dava certo, a gente fazia 20 iguais, assim, né, meio que para tentar pegar esse bonde. Porque o TikTok é uma rede muito repetitiva, assim, você precisa colocar a mesma capa, a mesma fonte, a mesma música, né, e reproduzir isso à exaustão, assim, né. Então, a gente usa técnicas diferentes para, enfim, para as redes, mas algumas coisas funcionam entre uma e outra, assim. E vocês não param, né? É um movimento contínuo, né? De ficar procurando o que está acontecendo. Todo dia tem um trend novo, um meme novo, uma piada nova. Tem que estar acompanhando isso o tempo inteiro. É que hoje, basicamente, a gente... por mais que a gente queira colocar novidades e ver que tá rolando... Às vezes a gente já vê um meme rolando na gringa, assim, a gente fala assim, pô, tem que esperar uns 10 dias pra gente começar a colocar aqui. Porque é uma coisa que é meio que tem um tempo natural das coisas, né? Até sair, às vezes, dos Estados Unidos, vir para cá e a gente conseguir emplacar esse meme, assim. Então, a gente fica, às vezes, observando o tempo das coisas até falar assim, bom, agora é a hora de começar a colocar. E aí a gente começa, sabe? E como vocês monitoram isso? Farejando, assim. Ficar o dia inteiro em rede social, no Reddit, em outras coisas, e falando, acho que agora vai rolar, assim. E aí a gente vai testando e vai indo. E para fechar, quais são os planos aí de futuro da Melted, né? Saindo desse lugar aí que era só seu, a empresa que virou, atendendo grandes marcas, para onde vocês estão apontando agora? O que vocês estão vendo aí como tendência? Agora como expansão, né, Bruno? Acho que a ideia é a gente cada vez mais se consolidar como um criador de conteúdo, né? Eu acho que tem muito esse desafio que o Mizali falou, de que, cara, é um trabalho criativo, mas é um trabalho muito maçante, né? Assim, do time criativo tá diariamente procurando essas novidades. Então, a ideia é a gente também começar a, eventualmente, entender o que é a Melted nos diferentes canais, segmentar melhor. Tem um desafio grande, assim, para a gente fazer em relação a, acho que, geração de conteúdo, mas eu acho que é manter a entrega que a gente tem hoje em dia, né? Eu acho que é muito satisfatório para a gente, assim, né? Para todo mundo. Acho que todo mundo da equipe recebe esse tipo de mensagem falando, pô, eu, às vezes, quando estou num dia ruim, eu entro na Melted no final do dia para dar uma aliviada. Eu acho que no final do dia é isso também que faz a coisa ter um sentido maior do que só o business. Mas é claro que quando a gente ouve isso, a gente entende que a nossa relevância continua muito alta. Então, acho que é manter a nossa relevância, expandir essa lógica de criação de conteúdo, conseguir cada vez mais, eu acho que expandir a nossa participação com marcas, e aí nosso intuito já para o ano que vem é trabalhar com menos marcas e mais profundidade, né? É ser realmente um braço criativo, estratégico e desenvolvimento de campanhas e projetos com poucas e boas marcas, porque isso é uma coisa que é muito ruim, eu acho, desse mercado em que a gente está inserido, que é essa lógica de banca digital, que, cara, eu hoje estou falando com uma marca, amanhã eu estou falando com a concorrente dela, e assim, isso gera uma série de problemáticas, não só de marketing, como de reputação, que eu acho que a gente está tentando resolver aqui. E vocês estão lançando a própria marca também, né? Vocês estão lançando produtos da Melted agora também. E aí eu ia entrar exatamente nesse assunto. A gente agora entrou no começo de novembro como uma marca também de streetwear, né? Verticalizando para produto próprio. Então, camiseta, boné, uma série de acessórios que a gente está desenvolvendo, tentando traduzir esse universo todo criativo e cultural que o Mizali começou lá atrás, e agora a gente amadureceu para ser o que é. Então, como é que isso vira uma marca de produto que faça sentido? Então, essa é a nossa grande aposta, eu acho que para 2024, e como uma nova linha de negócio. Mas é expandir e consolidar essa outra linha que já está super bem consolidada e ver como é que a gente cresce nesse sentido. Muito legal. Obrigado demais, Yuri. Obrigado, Mizali, pelo tempo. Muito legal saber mais da história de vocês, esse caminho doido aí de memes que viram negócios. E vamos ficar em contato para a gente saber mais de vocês. Fechado, Bruno. Portas abertas aí. Valeu pelo convite. Valeu, muito obrigado. Essa temporada do Resumido Entrevista é produzida pelo Instituto Vero, que também apoia esse podcast. O Resumido é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, com Agenor Neto. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e o vídeo é editado pelo Peri Selmanman. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.